Fala galera, vamos continuar nossos estudos de China contemporânea. Cara, tu quer saber o que é a guerra comercial? Por que a China e os Estados Unidos se odeiam? O que tá rolando? Por que o Shang-Chi tá nessa aula? Primeiro, se inscreve no canal. 90% de vocês não são inscritos do canal. E aí eu não tenho como saber se o conteúdo tá legal, se vocês estão gostando, se tá massa ou não tá. Então se inscreve para dar um help, para dar uma força, né? Ativa as notificações, curte o vídeo, já deixa o teu like para não esquecer, tá? Comenta aí depois o que vocês acharam, se tá massa, se tá legal, se tá show, né? E compartilha o vídeo com quem vocês acham que precisa saber mais sobre a China, mais sobre a guerra comercial, mais sobre atualidades. Então vamos embora. Vamos lá estudar China contra os Estados Unidos da América, né? Cara, esse contexto de China contra os Estados Unidos vem nesse momento onde a China já é o segundo país mais rico do mundo, né? A gente tem aí a China sendo a grande potência comercial do mundo, né? A China crescendo cada vez mais, crescendo 6% ao ano, né? E os Estados Unidos olhando para isso, tipo, e nós só crescemos 2% ao ano, né? Então a gente vai ter os Estados Unidos com medo desse dragão chinês, né? E ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm uma grande vantagem. Qual é a vantagem dos Estados Unidos, Bruno? É a disseminação cultural, né? A China não está interessada, né, em fazer um imperialismo cultural, espalhar a sua cultura pelo mundo. Quer dizer, algumas pessoas talvez, mas não é uma coisa, tipo, não, a gente não tem a Hollywood chinesa, né? Tipo, ó, vamos espalhar a cultura e tudo mais. Não tem isso, né? Já os Estados Unidos da América tem muita preocupação com isso, né? Então a gente vê filmes dos Estados Unidos a todo momento, a gente joga jogos que foram produzidos nos Estados Unidos a todo momento, a gente vê séries americanas, enfim, a nossa cultura ela é repleta de influências norte-americanas, né? A gente assiste NBA, NFL, NHL, né? NHL é horrível, né? NHL, desculpa, meu inglês horrível aqui. Mas enfim, a gente assiste os esportes estadunidenses, a gente vê tudo dos Estados Unidos, mas da China a gente não vê. Então essa é uma vantagem que os Estados Unidos têm. E olha só, cara, que controverso, que paradoxal. Os Estados Unidos utilizando da sua vantagem, né, da sua disseminação cultural, para fazer um filme para o mercado chinês, né? Na China a gente tem muito, mas muita gente vendo os filmes da Marvel, né, os filmes da DC, os filmes de super-heróis. E aí, cara, a Marvel vai então fazer um filme de um herói chinês, né, que é o Shang-Chi, né, que vai ser então esse super pugilista, né, que mete soco em todo mundo. E, cara, né, trazendo a cultura chinesa. Então, olha que paradoxal, cara, é isso, velho. Os Estados Unidos utilizando a sua vantagem, que é a disseminação cultural, para angariar, né, devotos, digamos assim, pessoas, né, angariar mercado, né, do entretenimento na China, em território chinês, né? Então, muito interessante essa reflexão, né, gente? E aí a gente vai ter, né, todo aquele contexto do Donald Trump e do Xi Jinping. Porque o Trump, cara, no governo Trump, né, a gente vai ter o Trump se isolando, né? Ele é contra o global. We don't have to give space to the globals, né? Então ele todo bravão, né? Globalismo, eles querem dominar o mundo com o socialismo e caramba, quatro, né? E o Trump se isolando, tirando os Estados Unidos das organizações, né? Tirando da organização do clima, né? Tirando do Acordo de Paris e fazendo um monte de coisa, né? Enquanto isso, a China se aproveitando desse gap, né? Se aproveitando desse espaço deixado pelos Estados Unidos e tomando o posto de país mais influente do mundo presente naquelas organizações, né? Então, a China promovendo... Olha que doideira, cara. Se tu falasse isso na década de 90, eles iam te chamar de maluco, né? Que a China estava mais promovendo a globalização do que os próprios Estados Unidos, cara. A gente sabe que os Estados Unidos, por conta de todo aquele contexto neoliberal, quer promover globalização, abertura de mercados, privatizações, o caramba 4. E aí, cara, em 2021, onde eu tô gravando, né? 2018, 2019, 2020, 2021, esses últimos 4 anos, a China foi mais globalista, né? Não globalista, mais globalizante, digamos assim, né? Do que os Estados Unidos, né? A China promovendo mais a globalização do que o próprio Estados Unidos no governo Donald Trump, tá? A gente vai ter, né, por conta dessa disputa entre Estados Unidos e China, o protecionismo de mercado, onde cada país vai tentar, né, aumentar as taxas dos outros países, né? Então, os Estados Unidos vai aumentar, né, o preço dos produtos chineses para tentar fazer com que os seus produtos sejam mais vendidos, tá? E isso vai ficar conhecido como guerra comercial. Um faz uma ação comercial lá, tipo, aumenta a taxa, o outro faz alguma coisa para ferrar com a economia do outro aqui. Então
vai fazendo esse jogo tomar lá da cá, né, que é conhecido como a guerra comercial entre esses dois países, tá? E aí, cara, essa guerra comercial, ela vai ter fim, digamos assim, entre aspas, né, em janeiro de 2020, quando a gente vai ter um acordo entre Pequim e Washington, né, onde o Donald Trump e o Xi Jinping vão sentar para conversar. Olha só, cara, então vamos fazer o seguinte, né, vocês chineses vão comprar muito produto da gente, tá, e a gente para de taxar o produto de vocês. Ou seja, né, vocês vão dar dinheiro, né, vocês vão ser um mercado consumidor para os nossos produtos estadunidenses, né? E a gente vai ter então a China comprando 250 bilhões em produtos e serviços dos Estados Unidos, tá? Em troca de os produtos chineses não serem taxados pelos Estados Unidos, né? O fim do protecionismo de mercado. E aí, cara, quem que vai sair perdendo desse acordo comercial? O Brasil. O Brasil vai sair perdendo, porque o Brasil exportava muito, mas muito aço e muita soja para a China. E agora a China é obrigada a comprar soja, aço e outros produtos e serviços estadunidenses. E aí os nossos vão cair em vendas para o nosso principal parceiro comercial, que é a China. Então, cara, olha só como é importante na geopolítica tu não ser amigo só de um ou de outro, né? Porque a gente tem nesse momento, né, da geopolítica desse mercado multipolar, se tu se alia só um ao outro, tá ferrado, meu querido, né? Porque aí, cara, é aquele negócio, quem der mais vantagem eu vou. E a China fez exatamente isso, né? E os Estados Unidos também faz a mesma coisa. Por isso que nesse momento a gente não pode escolher, só Estados Unidos, só China. Não pode fazer isso, tá? Outra coisa, né? A China não está preocupada com o imperialismo cultural, como eu falei para vocês, e a China vai chegar nesse contexto de guerra comercial a desvalorizar a própria moeda, cara. Olha que loucura. Por que eles vão desvalorizar a própria moeda? Porque a China é o país que mais tem reserva de dólares no mundo, né? Você lembra que eu falei que na crise de 2008 eles estavam comprando títulos de dívida estadunidenses que depois valorizaram, né, com o crescimento dos Estados Unidos e a recuperação econômica do mundo todo? Então, a China vai se aproveitar da valorização do dólar, porque a China tem muito dólar, e a China e a economia chinesa, ela se favorece então dessa situação. Então, opa, fiz coisa errada aqui. Desculpa, perdão. Então, quando desvaloriza a moeda chinesa, o dólar porventura aumenta, né, na relação, como é que é o nome do, eu não sei a cifra, né, do que é a moeda chinesa, mas enfim, quando a moeda chinesa desvaloriza, a moeda americana aumenta, né, nessa relação de 1 para 1, e aí, cara, mesmo assim a China se valoriza porque a China tem muito dólar de reserva, tá? E aí a China vai aproveitar nesse momento para vender os dólares, né? Quando a moeda chinesa diminui, ela vende dólares e aí vai ganhar muito dinheiro com isso, tá? E aí, cara, o que vai acontecer? A gente vai ter nos Estados Unidos a transição do Trump para o Biden, né? E aí qual que vai ser uma coisa que tanto democratas quanto republicanos concordam, né? A China. É um dos principais assuntos que eles concordam, né? O Trump estava concordando com o Biden que a China é uma ameaça. É uma ameaça no quesito comercial, é uma ameaça no quesito de superpotência, é uma ameaça no quesito militar, é uma ameaça no Oceano Pacífico. Então a gente tem essa quase que única concordata entre os republicanos, né, representados pelo Donald Trump, e os democratas representados pelo Joe Biden. Tá? E aqui, é claro, as charges maravilhosas, né? Aqui uma foto desses dois aqui nesse momento super embaraçoso, né? O Xi Jinping e o Donald Trump. E aqui, né, o Big Stick estadunidense e o dragão chinês. Beleza, galera? E aí, cara, a gente vai falar então sobre pandemia de Covid-19. Esse aqui é um assunto muito relevante, é um assunto super atualidades, né? Super atualidades. Como que a China se saiu na pandemia de Covid-19? A China, ela é o país epicentro, né? Foi dali que surgiu a doença, tá? Então, muita gente falando, o vírus chinês, né? É o que vai estimular uma certa sinofobia, né? A fobia dos chineses, esse preconceito contra os chineses, né? Lá vem a vacina, né? A vacina chinesa, tudo mais, né? E a gente sabe que, cara, muito provavelmente, né? O que causou essa pandemia foi o mercado chinês, né? O mercado de carnes chinesas, que eles comem de tudo lá, né? Então, pangolim é o principal, né? Um dos principais, parecido com um tatuzinho, depois tu pesquisa aí, né? É o principal candidato a ter sido esse vetor de transmissão, tá?
Então a gente tem aí, né, uma característica cultural deles. Eles comem diferentes tipos de carne, tá? E aí o que vai acontecer? Não dizendo que isso é certo ou errado, né? Inclusive o ser humano se aproveitando muito da natureza e mexendo muito com a natureza sempre dá ruim, né? Então é muito provável que venham essas pandemias, né, com esse contato entre o ser humano e diferentes tipos de animais, beleza? A China vai controlar bem, tá? Principalmente aí no primeiro semestre de 2020, né? E vai ter um controle eficaz da pandemia. Então vocês podem ver esse print que eu mesmo fiz no Google, tá? O Google, que é um algoritmo estadunidense, tá? Então só para não dizer, tá fazendo coisa a favor da China. Não, peguei isso daqui em dados, cara. Isso aqui é fato, né? Então a China teve um controle bom. Então olha só, que são os novos casos na China continental, até porque a China, que é a ilha, né, seria Taiwan, né, que é aquele território que se diz independente e tudo mais, né, e aí a gente vai ter, então, né, a China controlando bem, olha só, os casos de Covid-19. Beleza? E aí o que vai acontecer, né? Aqui onde que foi, onde que começou tudo. Então aqui foi na província de Hubei, que fica, né? A província de Hubei e a cidade de Wuhan e o mercado, então, né? O mercado de carnes ali de Wuhan. Beleza, galera? E aqui uma comparação, olha que doideira, né? A China que estava crescendo 6% ao ano, chega na pandemia de Covid-19, você vai pensar, nossa, a China se ferrou, a China perdeu, né, PIB, perdeu o produto interno bruto, né, com a pandemia de coronavírus. Não, a China foi um dos únicos países que cresceu, cara. Olha que doideira, né? Foi um pouco menos, né? A China crescia 6% ao ano, a China cresceu só 2. Ela simplesmente cresceu que os Estados Unidos vinha crescendo. Então, olha que doideira, né? Então, aqui é a comparação dos outros países com a China. Beleza? Mas, cara, mesmo eu dizendo tudo isso para vocês, mesmo eu falando das atualidades, Covid-19, guerra comercial, falei da economia, a China tá crescendo, muita gente ainda se pergunta o que a China é, né? Tipo, tá, beleza, mas e aí? Eu não sei o que a China é. A China é capitalista? A China é socialista? A China é terceiro mundo? Então, né? A China se diz de terceiro mundo, né? Ela diz ser de terceiro mundo em via de desenvolvimento, né? E a gente tem que entender, antes de mais nada, que tem muita diferença entre o que a China é e o que a China diz ser. Ela quer ser vista como uma coisa que talvez ela não seja, né? A China se diz ser de terceiro mundo em via de desenvolvimento, né? Então, ela vem há muito tempo se vendendo como tal, né? Desde lá da conferência de Bandung, dos não alinhados, movimentos não alinhados no meio da Guerra Fria, né? O movimento do terceiro mundismo, né? Quando a gente tinha lá o diplomata chinês Zhou Enlai, que vai inclusive listar os 5 princípios da coexistência pacífica que vão dar o nome ao período, né, da Guerra Fria, a gente vai ter a China lá se afirmando como um país de terceiro mundo, assim como Índia, assim como, enfim, outros países aí que vinham, né, passando por aquele processo de descolonização, né, a luta, né, de libertação dos povos da Ásia e da África. Então a gente vai ter a China se mostrando como tal, como país de terceiro mundo, né? Qual que é a principal justificativa? Olha só, os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, né, tem aí uma renda per capita, né, ou renda per capita de 32 mil dólares. A China tem apenas 16 mil dólares de renda per capita, né? Que é a metade. E aí a China diz assim, ó, tá vendo? A gente tem metade do que os Estados Unidos têm, né? E aí, cara, o que é o problema, né? A gente tem que analisar o efeito estatístico, né? Como a China tem uma população muito maior, quase 4, 5 vezes maior do que a população estadunidense, a tendência é que esse número diminua, de fato, né? Então, é um argumento que eles utilizam, mesmo assim, tá? Mesmo eles sendo a segunda maior economia do mundo, mesmo eles sendo a maior potência comercial do mundo, mesmo, né, mesmo tudo isso que a gente tem visto, né, mesmo ele sendo o país que mais cresce no mundo. Então, mesmo assim, eles ainda se dizem de terceiro mundo, tá, galera? E a gente tem, então, esse discurso. Por que eles querem ser vistos como terceiro mundo, né? Por quê? Por que eles querem isso? Porque aí, cara, eles podem fazer acordos vantajosos com países de terceiro mundo, né? Eles podem obter vantagens comerciais com esse discurso, tá? É por isso que eles utilizam, tá? E aí, Bruno? Ele é socialista? A China é socialista? A China é comunista? A China é capitalista? O que a China é? Cara, eles se dizem socialistas, tá? Inclusive, a base da política, né? Ou quem controla, a gente tem um partido só na China, né? O PCC, tá? A China não participa do G7, que é a grande concordata aí que seriam os 7 países, os países mais ricos do mundo, né? A China não participa, porque seriam, então, os 7 países mais ricos do capitalismo, e a China é socialista, então não poderia participar, né? Então, a gente tem aí
características socialistas, é claro, né? Então a gente tem aí uma certa ambiguidade, cara, porque mesmo a China tendo uma estrutura socialista, buscando diminuir as desigualdades sociais, o discurso socialista, cara, isso não é coerente com o que a China vive. A gente tem na China muito capitalismo. Olha essa cidade, cara. Isso daqui, né? Isso aqui tem muita joint venture, isso daqui tem muita empresa internacional aqui instalada, tá? Isso daqui é Xangai, a capital. Então, para vocês verem, né? E também pra gente ver, cara, que a gente tem muita pobreza na China, tá? A gente tem desigualdade social. Vai ter quem diga que isso é por conta do socialismo, vai ter quem diga que, na verdade, não, a China nem é socialista por conta da pobreza que é fomentada pelo capitalismo. Então, para vocês verem, cara, a China quer se ver como um país socialista, como um país capitalista, como é que a China quer se ver? Pouco importa, o que a gente tem que saber é que é muito ambíguo, né? A gente tem o que muitos consideram como um socialismo de mercado. É quase que um amor intrínseco, né? Um amor complexo e abstrato entre o capitalismo e o socialismo, onde a gente tem as características herdadas de Marx, Lenin, Mao Tse-tung, né? E ao mesmo tempo a gente tem as características herdadas do Deng Xiaoping, as características herdadas de Adam Smith. Então a gente tem sim um mercado, uma influência econômica capitalista muito forte na China e ao mesmo tempo um partido único, ao mesmo tempo características socialistas. Beleza, galera? Deu para entender? Deu para refrescar? E aí, cara, o que eu vou te dizer? Você construa a sua opinião, né, com base nos fatos, você diz aí o que a China é, tá? Pra mim, ela é os dois, né? E é isso aí, tá bom, galera? Beijão, espero que tenha te ajudado. Vai para os próximos vídeos, se inscreve no canal, curta, comenta e compartilha esse vídeo. É nóis, valeu!